E a história, né, ela está repleta de exemplos de pessoas que passaram por adversidade. E as pessoas, diante das adversidades, né, estão divididas em grupos. Você tem aqueles que, quando são acometidos pela adversidade, são pacientes, se mantêm firmes. Por quê? Porque ele tem uma crença forte, ele tem a convicção de que tudo está na mão do Criador, né, e tudo que acontece é para o bem dele, é para o benefício dele. Um exemplo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é o nosso maior exemplo, quando o filho dele, Ibrahim, faleceu, qual foi a atitude dele? Ele se desesperou, né, e disse: por que Deus fez isso comigo? Questionou os desígnios de Deus, né, abandonou a função de mensageiro em função disso. Qual foi a postura dele? Ele disse o seguinte: em verdade, os olhos choram, o coração se entristece, e nós dizemos somente aquilo que agrada ao nosso Senhor, né, ao nosso Criador. E ó Ibrahim, estamos tristes pela separação, né, por estar nos separando de você. Veja, ele demonstrou que o ser humano ele se entristece sim com as adversidades, né? Ele sente a tristeza, mas essa tristeza ela é controlada. Ele não deixa essa tristeza tomar conta dele, a ponto dele se desesperar, né, e largar tudo de mão. Ele se mantém firme, né? O coração chora, os olhos choram, o coração se entristece, e não dizemos senão o que agrada ao nosso Senhor, né? Sempre buscando que a satisfação de Deus. Um outro exemplo, né, as pessoas diante da adversidade, um outro grupo, né, ele se vê apático, ele é tomado por um desânimo. Exemplo na biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também, quando foi feito o pacto de Hudaybiyah, no qual os muçulmanos tinham ido em direção à Meca para fazer a Umrah, né, e os coreanos impediram eles de entrar em Meca, e falaram: esse ano vocês não vão, e fizeram um acordo de trégua, de paz, que ia durar 10 anos. Os muçulmanos, quando se viram impedidos de fazer a Umrah, aquilo afetou eles emocionalmente. Eles foram acometidos com um desânimo, porque eles estavam preparados, eles estavam empolgados com a possibilidade de fazer a Umrah. E o profeta Sassan disse o que para eles? Raspem o cabelo, vocês vão ter a recompensa de ter feito a Umrah. Qual foi a reação dos companheiros? Nenhuma, não tiveram reação nenhuma. Permaneceram apáticos, em função do desânimo. Isso incomodou o profeta Sassan, porque ele sabe que quando as pessoas desobedecem a uma ordem do mensageiro, né, Deus envia o castigo sobre eles. E conversando com a sua esposa, com Salam, né, ela disse: o seu exemplo, vai lá na frente deles, raspa a cabeça que eles vão seguir você. E ele fez isso. Ele foi lá, raspou a cabeça na frente dos companheiros e todos eles seguiram. É como se eles tivessem despertado da apatia e se conscientizado que tudo o que acontece, né, é a vontade do Criador, né? Eles perceberam naquele momento, né, e tomaram a atitude. Um outro grupo, ele se desespera no primeiro momento, né, mas em seguida, né, torna-se paciente. Uma mulher tinha perdido o marido e estava se desesperada, chorando aos prantos, se rasgando, se batendo diante do túmulo do marido. O profeta Muhammad passou por ela e falou: calma, tenha paciência. E ela não tinha reconhecido o profeta Muhammad. Falou: paciência é o quê? Você não está passando pelo que eu estou passando e tem que me pedir paciência? O profeta continuou andando. Aí os companheiros, quando viram, como é que você fala assim com o profeta de Deus, o enviado de Deus? Ela: mas aquele era o profeta? Aí ela caiu em si. Ela chegou: profeta, me desculpe, eu vou ser paciente diante do que me aconteceu. Aí o profeta Sallallahu virou para ela e disse: na verdade, a paciência, ela está no primeiro momento, no momento de impacto. Ali é que você demonstra a verdadeira paciência. Então foi um chamado também. Então, aconteceu a adversidade, se mantenha tranquilo, porque você tenha a confiança de que tudo que Deus designa para você tem o seu lado positivo. E o último grupo de pessoas, quando são acometidas pela adversidade, né, questionam tudo e a todos, né, e tendem a direcionar toda a sua ira para o Criador. Passam a ser ateus. Você parar para analisar a história de todo mundo que diz que não acredita em Deus, você vai ver que no histórico dele tem algum problema que aconteceu com ele. E ele não se conformou com esse problema e direcionou o foco para quem? Para o Criador. Então você tem esses grupos de pessoas que lidam, né, com as adversidades de diversas formas, né? E então a lembrança é que o crente ele tem que lidar com as adversidades sempre buscando olhar para o lado positivo, porque o muçulmano ele é positivo por natureza, né? Ele não pode se deixar levar pelo desânimo, né? Ele é uma pessoa de atitude,
Uma das características do Islã é que ela exige a atitude das pessoas. E as pessoas só tomam atitudes, né, quando elas são positivas. Quando elas são pessoas negativas, elas não tomam atitude. Por isso o muçulmano tem que ser sempre positivo na sua vida, positivo na sua crença, positivo nas suas atitudes, positivo nas suas convicções, positivo diante dos acontecimentos que surgem diante dele. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لفوز المستغفرين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Deus clemente misericordioso, louvado seja Deus, que as bênçãos e a paz de Deus sejam para o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros, seus seguidores até o dia do juízo final. Irmão, eu gostaria de citar mais 2 exemplos, né, da história, de como as pessoas lidam, né, com essa questão da adversidade. Um dos que nos antecederam, ele foi descrito como sendo careca, cego, não tinha os 2 braços, não tinha as 2 pernas. E ele vivia repetindo, né, a seguinte frase: louvado seja Deus, que me privilegiou, me salvou do que ele acometeu outras pessoas e me preferiu a diversas outras criaturas. Vivia repetindo essa frase: louvado seja Deus que me salvou do que acometeu outras pessoas, né, e me preferiu às outras criaturas. Aí uma pessoa passou por ele e disse: salvou do quê? Você é careca, cego, não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. Te salvou do quê? Te preferiu a quem? Né? Aí essa pessoa olhou para ele e disse: coitado de você, acaso ele não me deu, né, uma língua que se recorda de Deus, um coração que é conformado com seus desígnios e um corpo que é paciente diante das adversidades? Veja, é uma pessoa que tinha todos esses problemas, que aparentemente tinha todos os motivos para se desesperar, estava o tempo todo agradecendo a Deus. E quando uma pessoa veio apontar para ele os defeitos, ele mostrou, né, o outro lado, né, como ele enxergava o lado positivo das coisas. Ele não se fixava nas coisas que estavam, nas desgraças que estavam acometendo a ele. E a adversidade, muitas vezes ela vem, né, para poder transformar a vida das pessoas.